Olá pessoal, nós vamos ver a regra da substituição. Então, na regra da substituição, a gente vai substituir uma integral mais complicada por uma mais simples através de uma substituição. E nessa regra, nós vamos ter que observar se vai ter uma função e no mesmo integrando vai ter a derivada dessa função. E na regra da substituição, vai ter grande importância o conceito de diferencial. Então, por exemplo, se eu tenho uma função que é u que é igual a x quadrado, o diferencial de u vai ser a derivada, aqui no caso 2x, né, dx. Então, esse conceito aqui de diferencial vai ser importante. Uma outra coisa que vai ser importante também, como eu já mencionei antes, é observar se no integrando nós vamos ter, por exemplo, uma função, no caso aqui vamos colocar como sendo x quadrado, e nesse mesmo integrando apareça aqui a derivada de x quadrado. Então, no caso, se eu tiver uma função dessa forma aqui, é um caso em que a gente vai usar a regra da substituição para resolver a integral. E às vezes não aparece exatamente a função aqui derivada. Então, por exemplo, pode aparecer um x aqui em vez de 2x. Aí nesses casos nós usamos um artifício que é multiplicar por 1. Então, qual vai ser o 1 conveniente aqui nesse caso? O 1 conveniente vai ser eu tornar o 1 igual a 2 sobre 2. Então, observe, se eu colocar aqui multiplicado por 1, não vai alterar a expressão. E no caso aqui, meu 1 vai ser 2 sobre 2. Então, a gente observa que vai aparecer aqui a função e logo em seguida a derivada. Vamos ver agora aqui um exemplo. Então, nesse exemplo, nós observamos que nós temos aqui a função x quadrado e logo em seguida nós temos 2x aqui, nós temos a função e nós temos a derivada da função. Então, o que a gente vai fazer aqui é chamar essa função aqui x quadrado de u. Então, aqui nós vamos ter e elevado a u. No caso, u vai ser igual a x quadrado. E o diferencial aqui du vai ser 2x dx. Dessa forma, nós observamos que nós podemos escrever essa integral da seguinte maneira: e elevado a x quadrado, eu vou colocar o e elevado a x quadrado na frente, vou trocar aqui de posição com 2x. Então vai ficar e elevado a x quadrado na frente e depois vezes 2x, aí dx aqui. E agora a gente pode substituir, no caso aqui vai ficar aí no lugar do x quadrado eu coloco u, porque o u é igual a x quadrado, e no lugar de 2x dx nós vamos colocar du, que 2x dx é igual a du. Então a gente substitui aqui, e aqui fica uma integral bem simples para a gente resolver. A integral de e elevado a u é e elevado a u mais uma constante. E agora a gente faz a substituição. Então, aqui no caso, eu vou substituir o u pela função de x, que no caso aqui é x quadrado. Então, aí nós temos o resultado da nossa integral. Então, a integral de 2x e elevado a x quadrado dx é igual a e elevado a x quadrado mais a constante. A gente pode comprovar isso derivando aqui essa função. O que a gente vai fazer aqui é uma prova. Então, aqui vamos derivar e elevado a x quadrado mais c. Então, a derivada dessa função ela deve ser igual a essa função aqui. Então, aqui no caso, a derivada de e elevado a x quadrado, a gente usa a regra da cadeia aqui. Então, aqui o x quadrado ele funciona como sendo um u. Então, aqui nós vamos ter e elevado a u, a derivada de e elevado a u é o próprio e elevado a u. E aqui a derivada de x quadrado vai ser 2x. Então, pela regra da cadeia, eu vou substituir aqui o u
por x², nós vamos ter 2x vezes e elevado a x². E aqui a derivada da constante é zero. E a gente observa que a derivada dessa função de fato é igual a essa. Assim, o procedimento foi usado corretamente. Vamos para um outro exemplo aqui, para o exemplo B. Aqui nós temos x elevado a x², e queremos calcular a integral dessa função. Vamos chamar aqui x² de u. Então aqui u vai ser igual a x², e o diferencial du vai ser 2x, aí dx. Observe que o 2x dx ele não aparece aqui, mas vamos isolar aqui o que a gente tem, que no caso aqui é x dx. Então nós vamos ter aqui, isolando o x dx, nós vamos ter du dividido por 2. Então aqui du dividido por 2 vai ser igual a x dx. E aí dá para a gente fazer as substituições. Então aqui no caso nós vamos substituir aqui o x² por u, e o x dx aqui nós vamos substituir por du sobre 2. Então aqui vai ficar e elevado a u, e o x dx vai ser du dividido por 2. Eu já vou colocar esse dividido por 2, no caso aqui é meio, para fora da integral. Dessa forma nós vamos ter meio, a integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u, mais a constante de integração. E aí vai dar meio, e elevado, no caso eu vou substituir novamente o u por x², vai ficar e elevado a x² mais a constante de integração. Essa integral ela também poderia ser resolvida de uma outra forma. Então vamos colocar aqui a integral. Aqui, como nós vimos, nós chamamos x² de u, e o diferencial du aqui era 2x dx. Aí a gente observa que o 2x ele não aparece aqui, é só x, mas nós podemos aqui colocar um 2. É claro, se eu multiplicar por 2 eu vou ter que dividir por 2, ou seja, é aquilo que eu falei anteriormente, a gente vai multiplicar por 1. No caso, esse 1 aí ele vai ser 2 dividido por 2. Então nós vamos ter a integral de x² é elevado, aliás, x é elevado a x² dx, e aqui nós vamos multiplicar por 2 e dividir por 2. E não altera nada, porque na verdade eu estou multiplicando aqui por 1. E a gente observa aqui que dessa forma nós vamos ter o 2x dx. Então a nossa integral ela vai ficar o x² aqui é u, então vai ficar e elevado a u. O 2x dx é o du. E esse meio aqui, ele pode ir para fora da integral, porque aqui ficou 1 sobre 2 dentro da integral. Então dá para a gente colocar ele fora da integral, e dessa forma nós vamos ter meio, integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Lembrando aqui que no caso o u já substituo por x² mais a constante de integração. Então essa é uma outra maneira de resolver essa integral aqui. Aqui nós usamos esse artifício de isolar o que a gente tem, aqui no caso era x dx, e aqui nós usamos esse artifício aqui de multiplicar por 1 de forma conveniente. Vamos agora para um outro exemplo, vamos para o exemplo C aqui. Então aqui nós temos integral de cosseno a quarta de x vezes seno de x dx. Aqui nós temos que procurar qual é a função que a gente vai chamar de u, se é o cosseno, se é o seno.
Aqui a gente percebe que se a gente chamar seno de u, o du não vai aparecer no caso aqui, né? Porque a gente vai ter cosseno aqui, mas aqui é cosseno a quarta. Então o ideal aqui é a gente chamar o cosseno aqui de x de u. Então aqui o meu u vai ser igual a cosseno de x. E o du aqui vai ficar, derivada do cosseno é o menos seno de x dx. Então observe que praticamente já apareceu aqui. A única coisa que está diferenciando aqui é o sinal, que aqui é negativo. Mas aí nós podemos isolar aqui o que a gente quer. No caso aqui é o seno de x dx. Então, se eu isolar, eu posso multiplicar por menos 1 aqui. E vai ficar menos du. Ou seja, muda o sinal desse, muda o sinal desse aqui do lado da igualdade. Então vai ficar menos du igual a mais aqui seno de x dx. Então agora já dá para a gente substituir, então vai ficar integral. O cosseno de x vai ser u, no caso aqui vai ficar u a quarta. E aqui o seno de x dx é menos du. Então o seno de x dx nós vamos substituir por menos du. No caso, vamos aproveitar aqui e colocar esse menos aqui fora da integral. Então vai ficar u a quarta du. E agora vamos resolver essa integral. Vai ficar menos integral de u a quarta, que é a regra da potência. Vai ficar u elevado a 4 mais 1, que é 5, sobre 4 mais 1, que é 5, mais a constante de integração. Isso aqui vai ser igual a menos. Agora eu substituo o u por cosseno de x. Então vai ficar cosseno a quinta de x sobre 5, mais a constante de integração. Então o resultado dessa integral aqui é menos cosseno a quinta de x sobre 5 mais a constante de integração. Na próxima aula nós vamos continuar com mais alguns exemplos sobre essa parte de regra da substituição. Até lá, então.